pessoas têm corrido tanto hoje em dia que até coisas mais simples como tomar um café no meio do dia se tornou uma tarefa quase impossível. Sabe aquele sentimento de incapacidade para lidar com os problemas do dia a dia, sejam eles pessoais ou financeiros? Aquela inquietação. Sabe o que essas pessoas têm? Elas sofrem de ansiedade. Transtorno de pânico, fobia social, entre tantos outros, assombram muita gente. Esse é um problema que atinge cerca de 20% da população brasileira. E é o tema deste programa da nossa websérie Com Amor, Sua Saúde. E para nos ajudar a entender melhor esses sintomas e saber quando é preciso buscar ajuda especializada, nós convidamos para o bate-papo de hoje os médicos psiquiatras da Faculdade de Medicina da Unesp aqui de Botucatu, Dr. Ricardo Torresan. Dr. Ricardo, muito obrigado. E também a doutora Albina Rodrigues Torres. Doutora Albina, muito obrigado. A doutora Albina, ela é a responsável pelo ambulatório de transtornos ansiosos e obsessivo-compulsivos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de Botucatu. Doutora Albina, hoje em dia, com o corre-corre da nossa vida diária, né? Nós trouxemos até aqui um relógio para ilustrar um pouco como é a vida moderna. São muitos compromissos, a gente fica sempre com a sensação de que o dia termina e nós deixamos ainda algumas tarefas por fazer, né? Uhum. E essa é uma realidade que acaba causando um pouco de ansiedade, alguns transtornos aí nas pessoas. Então eu gostaria que a senhora comentasse um pouco quando os sintomas da ansiedade deixam de ser considerados normais e indicam que a pessoa precisa buscar ajuda. Bom, Leandro, a ansiedade é um estado de antecipação em relação a alguma coisa que está por vir, né? Alguma coisa que vai acontecer. Então, a ansiedade, ela é a nossa aliada, de certa forma, para a gente se preparar melhor para as coisas que vão acontecer. Só que a partir de um certo ponto, né, quando ela é muito intensa, quando ela é disfuncional, ela, em vez de ajudar, ela atrapalha. Atrapalha as atividades ocupacionais, sociais, a capacidade de concentração, gera muito sofrimento, atrapalha a qualidade de vida. Então, quando ela tem essas características, é que a gente chama de ansiedade patológica e que merece algum tipo de atenção ou tratamento. Perfeito. Agora, doutor Ricardo, entre as fobias mais comuns, né, que a gente costuma conviver no dia a dia, tem uma que ainda é pouco conhecida, que ela é chamada agorafobia. Quais são os sintomas desse transtorno e qual é a relação dela com a síndrome do pânico? A agorafobia, apesar, ela é uma fobia específica muito incapacitante, uma das mais incapacitantes entre as fobias específicas. Ela acompanha muito o quadro do transtorno de pânico. Na agorafobia, o paciente ele experimenta em determinadas situações ou em determinados locais um medo intenso de sentir que ele não vai ter saída, que ele pode passar mal e não ter socorro, ou que ele pode dar um vexame nesse tipo de situação. Então, em lugares com multidões, lugares fechados, lugares abertos, ficar desacompanhado, o paciente ele experimenta esse medo muito intenso e muitas vezes ele até requer a presença de alguma companhia como uma figura de confiança que amenize a esses sintomas de ansiedade. Então ele passa a fazer uma série de evitações para impedir estar nessas situações por esse medo de passar mal. Perfeito. Doutora Albina, o que seria o transtorno de ansiedade generalizada? Né? Esse é um transtorno que a gente já ouviu falar algumas vezes na imprensa, mas pouca gente sabe o que realmente ele representa. Então, diferentemente das outras fobias, né, fobia de animal, fobia de chuva, fobia social, no transtorno de ansiedade generalizada, o indivíduo ele tem uma ansiedade patológica, uma ansiedade exagerada, excessiva, em relação a várias situações do dia a dia. Né, da rotina, situações rotineiras. Então, preocupação com trabalho, preocupação com saúde, com escola, com dinheiro, com segurança. Então, os mais variados aspectos da vida cotidiana, o indivíduo sofre muito, antecipa muito, se preocupa muito. Né? A própria palavra preocupação se ocupa antes de alguma coisa que vai acontecer depois. E isso acaba gerando
vários sintomas, inclusive sintomas físicos, que a gente chama de somatização, dor de cabeça, dor de estômago, tontura, náusea, cansaço, tensão muscular. Então, é um quadro que acaba afetando muito a qualidade de vida. São pessoas que têm muita dificuldade, Leandro, de viver o momento, de viver o agora. Estão sempre com a cabeça no futuro, nunca estão com a cabeça naquilo que estão fazendo. E isso realmente atrapalha muito a vida, o dia a dia, né? O bem-estar. Correto. Agora, doutor Ricardo, existem inclusive alguns mitos, né, que envolvem essa questão da pessoa ansiosa ou da pessoa com qualquer outro tipo de transtorno, que é a dificuldade dela buscar ajuda, né? Existe uma certa resistência. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu não estou louco, eu não preciso de psiquiatra, né? Diante disso, quais são os tratamentos hoje disponíveis, tanto farmacológicos, através de remédios, quanto psicoterápicos, né, através de terapias, enfim, como que isso funciona? Quais são os mais indicados para determinados tipos de ansiedade? Hoje em dia já tem tratamentos bem estabelecidos para os quadros de ansiedade, para os transtornos de ansiedade. Essa resistência e dificuldade, ela retarda muito esse momento de procura por ajuda pelo paciente, mas hoje os tratamentos eles são bastante efetivos e às vezes até utilizados em combinação, né? O melhor tratamento para transtorno de pânico, transtorno de ansiedade generalizada, algumas das fobias como a agorafobia, é a combinação de medicamentos e a psicoterapia, principalmente a psicoterapia de orientação cognitivo-comportamental, ela que demonstra mais evidências, tem mais trabalhos demonstrando seus resultados positivos para o tratamento dos transtornos de ansiedade. Entre as medicações, os medicamentos mais empregados, né, para os transtornos ansiosos são os antidepressivos, né? Essas medicações elas vão melhorar, amenizar, impedir, né, que esses medos perpetuem, que permaneçam incapacitantes ou causando muito sofrimento para o indivíduo. Outras medicações também são utilizadas no tratamento, às vezes em combinações, às vezes de forma isolada ou às vezes até temporariamente, que podem ser os calmantes, tipo benzodiazepínicos e algumas novas outras medicações que são usadas em quadros mais graves, refratários, em combinação com os antidepressivos. Certo. E agora, para evitar, né, chegar a esse ponto de ter que buscar ajuda médica, de ter que iniciar um tratamento, existe uma maneira de prevenir, doutora Albina, esses transtornos de ansiedade? Como fazer para evitar chegar a esse ponto de ter que buscar uma ajuda médica, inclusive com tratamento por via de remédios, enfim? Bom, a gente tem que tentar ter medidas de promoção, na verdade, de saúde mental, né, que inclui diminuir um pouco substâncias estimulantes como cafeína, nicotina, diminuir os estímulos de maneira geral, né? Atualmente a vida da gente é uma enxurrada de estímulo, né? A gente está o tempo todo sendo estimulado com informação, com notícia, com opção, a gente não se desliga das redes sociais, né? Não tem um minuto de paz, de sossego. Então a ideia é você realmente diminuir um pouco os estímulos. Atividade física regular é super importante para diminuir a ansiedade, atividades de lazer, esporte, contato com a natureza, atividades de relaxamento, yoga. E uma prática muito importante que tem sido cada vez mais estudada são as práticas de meditação, de atenção plena, né, de tentar, na verdade, fazer as coisas, uma coisa de cada vez, prestar atenção naquilo que você está fazendo, né? Porque o que está acontecendo conosco, né, com todos nós, na verdade, é tentar fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Isso gera muita ansiedade, não é interessante, né? O resultado daquilo não é interessante e aumenta muito o sintoma de ansiedade. Então, práticas meditativas que ensinam a gente a viver o momento, a viver o agora, são super indicadas e ajudam a prevenir o desenvolvimento desse tipo de transtorno. Então a maneira como as pessoas lidam com o seu dia a dia, com os conflitos e os obstáculos do dia a dia também é uma forma de prevenção. Claro, claro, com certeza. Bons relacionamentos, né? Tudo que nos aproxima, né, de nós mesmos e das pessoas que são importantes para a gente são fundamentais para o nosso bem-estar de maneira geral. Ok, doutora Albina, muito obrigado pelas informações. Então estão aí algumas informações importantes sobre esse tema, ansiedade, né, que cada vez mais nos acompanha no nosso dia a dia. Eu agradeço aos doutores
Ricardo Rezan e Albina Rodrigues pela entrevista. E para você que acompanha o nosso canal no YouTube, fique com a gente. Até a próxima!